2 Coríntios, capítulo 3. Paz aí quem entrou durante a oração. Juliana, Aninha, Miguel entrando, glória a Deus. Vamos que vamos, né? Miguel, aqui na minha tela você está justamente embaixo da sua amada. Maria tá aparecendo em cima para mim e você embaixo. Glória a Deus pela tua vida, pela vida dela. Que Deus conserve vocês em nome de Jesus, né? Vamos lá, gente. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos lá? Podemos ler? Aberto aí? Vamos lá, então. Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Então vamos lá. A gente leu capítulo 3 para a gente começar hoje. 2 Coríntios, capítulo 3. E agora eu volto, né? Eu já li o capítulo todo, eu volto e a gente vai então compreendendo aí um pouquinho. Paz quem foi entrando. Cleo, Gláucia, Adailton, glória a Deus. Vamos lá? Então, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Paulo começa esse capítulo 3, que na verdade não tem começo, né? Porque é uma carta, então todo esse texto, ele deveria ser lido de forma corrida, né? De forma sequencial, sem essas divisões que a gente tem na nossa Bíblia. Então, ele está dando continuidade num assunto que ele já estava falando. E ele começa esse assunto no versículo 12, praticamente, né? Sobre o que ele está falando aqui no capítulo 3. E ele está falando porque, olha o que ele fala no versículo 17. Só volta 2 versículos no capítulo 2, versículo 17. Só para a gente entender o início desse contexto do capítulo 3. Ele diz assim no 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro.
Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aí ele começa, né, o capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então Paulo está dizendo assim, gente, a indignação, né, de Paulo nessas cartas para a igreja de Corinto é tão grande que muito provavelmente o pessoal começa a pedir cartas de recomendação a respeito de Paulo. Então é como se ele tivesse que ser admitido, ou como se ele tivesse que ser aceito ali na comunidade dos irmãos ou nos arredores através de uma carta de recomendação. Então ele diz assim, será que entre vocês também eu preciso dessas cartas de recomendação? Vocês precisam saber alguma coisa a meu respeito para que eu esteja com vocês ou para que eu continue, né, falando, ensinando a vocês? Porque isso era comum naquela época, né? Alguém ser enviado para uma localidade, seja para o que fosse, né? Seja enviado por um governador, enviado por um imperador, enviado por um rei, enviado por um sacerdote, enviado por alguém, por um profeta. Ele levava sempre com ele, a pessoa, né, uma carta de recomendação. O que é uma carta de recomendação que Paulo usa aqui? E que até muito pouco tempo atrás, eu me lembro que quando eu me converti em 95, a gente ainda via esse tipo de coisa acontecendo nas igrejas cristãs, né? Pelo menos na Assembleia de Deus, para onde eu fui, ainda existia isso. O que era uma carta de recomendação? Uma carta de recomendação era você, a pessoa que conhecia você, escrever a teu respeito, se você era uma pessoa idônea, se você era uma pessoa bem vista naquela igreja, se você tinha algum ministério atuante. Então, era realmente uma carta que dizia sobre a sua vida e que você ia levar junto com você para a igreja onde você estivesse indo congregar. Então, isso era muito comum quando uma pessoa mudava de uma igreja para outra, principalmente de um ministério para outro, né? Eu era da presbiteriana e fui para a assembleia. Então levava-se uma carta de recomendação, né, para os pastores daquela nova igreja, para saber quem eu sou. E Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto que ele está indignado com essa provável necessidade de uma carta de recomendação, como se eles não conhecessem Paulo, como se eles não tivessem nascido do ministério de Paulo. É isso que esse início desse capítulo 3 vai falar para nós. Paulo está questionando essa necessidade que os coríntios estão tendo a respeito de algum tipo de recomendação a respeito de Paulo. Né? Provavelmente os irmãos que estavam chegando à igreja de Corinto, a cidade ali de Corinto, vindo de outras localidades, ou mesmo se convertendo ali na redondeza, e estavam então congregando juntos, e que não tinham participado do início da igreja de Corinto através da vida de Paulo, porque é Paulo quem funda a igreja de Corinto, eles diziam assim, quem que é Paulo? Porque a gente conhece o líder tal, a gente conhece o apóstolo tal, mas quem é esse Paulo? Né? Então, nesse momento é como se ele estivesse dizendo isso. Ele fala, irmãos, parece que vocês não nasceram de mim, espiritualmente falando. Parece que não fui eu que gerei vocês. E Paulo está questionando e indagando os irmãos ali de Corinto. Porque ele diz assim, ele sabe que aquele povo foi gerado dele. É isso que ele vai falar praticamente dentro desse capítulo 3. Eu sei que eu gerei vocês espiritualmente falando. E ele vai dizer assim, gente, de maneira nenhuma eu estou me vangloriando, de maneira nenhuma eu estou me exaltando por isso. Mas eu quero que vocês entendam que fui eu quem, através do Espírito Santo, busquei vocês para a salvação. Alcancei vocês com o Evangelho de Cristo. Vocês lembram a aula passada? Praticamente o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo está justamente
falando sobre essa indignação dele com a igreja de Corinto, a respeito deles não estarem aceitando Paulo como esse líder, como esse apóstolo que ele era, não por vontade própria, ele diz, né? Se vocês não lembram da aula, pois pega, dá uma olhadinha de novo, vocês vão ver. Então, o livro de 2 Coríntios começa de forma muito difícil para Paulo, porque ele está escrevendo uma nova carta para esses homens e mulheres que tinham sido discípulos dele há um pouco de tempo atrás, por volta de 4, 5 anos, talvez, atrás. Ele tinha gerado esse povo no espírito e esse povo já se achava independente demais para depender do apóstolo Paulo. E ainda não achavam que ele era esse apóstolo que ele dizia ser, menosprezavam mesmo, né, a autoridade espiritual de Paulo. E é isso que ele está indagando aqui no começo do capítulo 3. Ele diz no versículo 4: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo está dizendo assim, gente, eu sei que eu gerei vocês em Deus. Eu sei que eu ganhei esses irmãos que iniciaram a igreja de Corinto há pouco tempo atrás. Eu sei que eu cheguei na cidade de Corinto e não havia ninguém ainda que tinha sido gerado em Deus, que tinha nascido de novo. Eu sei que eu comecei essa igreja com muita luta, com muita dificuldade, com muitas batalhas espirituais, vamos dizer assim, né? Com muitas dificuldades financeiras, com muitas dificuldades de perseguição. Lembra que nós estamos num período da história onde o cristianismo ele estava sendo massacrado, literalmente, pelo Império Romano e também pelas forças da religião judaica, né? Então a gente tinha uma dupla perseguição. E Paulo está dizendo assim, eu tenho uma confiança em Deus de que eu fiz um bom trabalho, de que foi eu que gerei vocês no Senhor, que a igreja de Corinto é uma igreja que eu vi nascer. E ele fala assim, mas não foi por mérito meu. Paulo o tempo inteiro, gente, reafirma a sua autoridade espiritual, mas não como alguém arrogante. A gente não vê em nenhum momento arrogância por parte de Paulo quando ele vai falar isso. Ele está triste com os irmãos. Ele está entristecido pela falta de comunhão, pela falta de discernimento desses irmãos em reconhecer que Paulo tinha gerado eles em Deus e que Paulo então tinha autoridade para repreendê-los, como ele tinha feito na primeira carta, para aconselhá-los a tomar algumas decisões, para ser recebido por eles com honra, no sentido de cuidado, para que eles obedecessem, né, as direções de Paulo a respeito das ofertas para Jerusalém. Lembra que nós falamos no finalzinho de 1 Coríntios, vai falar da necessidade que a igreja está passando por causa da fome, por causa da própria perseguição. Então, Paulo está dizendo assim, gente, eu só queria que vocês entendessem de que tudo que eu falo, de que tudo que eu tenho escrito para vocês através dessas cartas, corrigindo algumas doutrinas que estão sendo feitas erradas, algumas práticas que vocês estão tendo e que não condizem com o evangelho, eu queria muito que vocês entendessem que tem a ver com um chamado específico de Deus na minha vida para fazer isso, para levá-los para a vida eterna debaixo de santificação. Paulo está dizendo assim, como pai, né, eu quero levar filhos para o reino eterno, para a vida eterna. Eu não quero que vocês se percam no meio do caminho. Esse é o desejo de todo pai, de toda mãe natural. Imagine Paulo gerando uma igreja espiritualmente falando. Muitas pessoas nasceram através da pregação de Paulo e Paulo vê uma igreja tão abençoada como era a igreja de Corinto se perdendo por causa de falsas doutrinas, distorções doutrinárias. É de tudo isso que Paulo está entristecido e tentando corrigir o percurso dessa igreja e tentando corrigir o prumo dessa igreja, né, do que estava acontecendo ali. E ele diz assim, versículo 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós vamos começar agora a partir do versículo 6. Paulo agora começa a falar sobre um assunto que para muita gente já virou jargão, né? Já virou frase feita. Acho que tem 2 ou 3 versículos aqui que são extremamente usados
nesse capítulo 3, e que muitas vezes a gente, por não conhecer esse contexto de onde ele é escrito, a gente às vezes também não compreende muito bem o que Paulo está falando. Vocês estão vendo qual é o contexto que Paulo está escrevendo aqui, que a gente já falou? Capítulo 1, capítulo 2, iniciamos agora o capítulo 3, e aí Paulo está falando sobre essa questão dele ter uma confiança de que ele tem gerado a igreja de Corinto debaixo do seu ministério. Ele tem então sido esse porta-voz de Deus, do evangelho, para a salvação de muitos ali na igreja, na cidade de Corinto. A igreja como um todo ali naquela região tinha nascido de um evangelismo da vida de Paulo, né? Uma evangelização que veio através da vida de Paulo, de Timóteo e de outros irmãos que estavam ali. Então, Paulo está dizendo no capítulo 3 para nós que ele sabia que essa igreja, ela tinha nascido primeiro do coração de Deus e segundo através de um esforço da vida de Paulo em evangelizar esses irmãos. E aí ele diz assim, sabe por quê, gente? Porque quem me capacitou, em outras versões, tem alguém aí que tem a palavra habilitou? Eu gostei muito dessa versão, se não me engano, é a NAA ou a ARA, né, que tem essa versão. Ele nos habilitou, né, para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo está dizendo assim, quem me capacitou, quem me habilitou para pregar para vocês, para ser o líder de vocês, para ter esse ministério ativo aí com vocês, foi o próprio Senhor, foi o próprio Cristo que me chamou naquela estrada indo para Damasco. O chamado vem da parte de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente entende esse chamado e começa a fazer esse chamado, além de não ser pesado, além de nós não nos importarmos com a opressão ou com os desafios que vão vindo, a gente só quer que as pessoas entendam que existe amor nessa palavra, que existe um temor de Deus em fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então, quando Deus nos chama para algo, nós não precisamos temer, né, aquilo que vai vir contra nós, tentando nos parar, porque sempre vai ter, né, aqueles que tentam parar aquilo que Deus está fazendo, que tiram a nossa autoridade, que tiram a nossa posição por achar que nós estamos tomando a frente de alguma coisa, sempre tem, né? E Paulo está dizendo, quem me capacitou ou quem me habilitou, né, que eu gostei muito dessa versão, para ser ministro dessa nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Nós precisamos compreender que Paulo começa a ensinar aqui a partir do versículo 6, a igreja de Corinto, que eles precisavam compreender que o judaísmo, ele trazia uma raiz muito difícil para dentro do cristianismo, porque nós tínhamos muitos judeus convertidos, inclusive, né? E eles, de alguma maneira, achavam que o judaísmo era, o cristianismo, na verdade, era a continuação do judaísmo, quando, na verdade, nós sabemos que não é, ok? Elisângela, por que não é? Porque o judaísmo é a religião, ou é a forma de viver de um povo chamado por Deus a partir de Abraão. E esse povo teve até Jesus Cristo todas as suas leis, todos os seus mandamentos, todas as suas ordenanças, tudo que eles precisavam fazer para ser aceitos por Deus, por causa da morte espiritual, por causa do pecado que estava dentro deles e por eles não conseguirem, né, se salvar sozinhos. Então, a partir de Cristo, nós temos um rompimento de um Antigo Testamento, vamos dizer assim, como a gente geralmente costuma falar, e a partir então de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, nós temos então um Novo Testamento, como alguns dizem, ou como o próprio Paulo está dizendo aqui, uma nova aliança. Por quê? Porque existiu uma velha aliança. Qual que é a velha aliança? É a aliança do Sinai. É a aliança que Deus fez com o seu povo lá no Monte Horebe, quando eles tinham saído do Egito. Então, aquela era a primeira aliança, ou nesse momento aqui Paulo falando, era a velha aliança.
e que tinha todas as suas recomendações e que tinham todos os seus preceitos, as suas leis, os seus mandamentos, que a gente eu já falei um pouco aqui, mandamento tem a ver com a palavra instrução. Então, quando a Bíblia fala sobre mandamento, os mandamentos do Senhor são maravilhosos, é porque a instrução de Deus é maravilhosa para a nossa vida. Ela traz vida para nós quando nós obedecemos. Então, Paulo está dizendo assim: quem me capacitou para pregar, para falar desse ministério, dessa nova aliança, foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito. Por quê? Porque agora, ele vai dizer assim, vou voltar para o versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, essa palavra ministros aqui, gente, também tem a ver com a mesma palavra de diáconos, né, no original. Então, ministério, ministro, tem tudo a ver com essa questão da diaconia, que a gente já aprendeu lá nas outras cartas também. Então, quando se fala de ministério, está se falando de serviço, está se falando de diaconia, de servir às mesas, de ser um ministro de Deus, de ser alguém que serve o corpo de Cristo no seu chamado. Então, Paulo está dizendo assim: ele nos habilitou, ele nos capacitou, né, para sermos ministros, servos, né, de uma nova aliança. Então tem um novo de Deus chegando para vocês, igreja de Corinto, ou para nós hoje que estamos lendo essa carta, e que nós precisamos entender por que ela então é nova, e por que Paulo então vai começar a ensinar sobre essa nova aliança, sobre essa nova forma de viver em Deus. Paulo vai trazer uma instrução muito poderosa aqui que a gente precisa compreender. Ele diz assim: não da letra, mas do Espírito. A primeira aliança, ou a velha aliança, ela era baseada, ela tinha toda a sua base através daquelas tábuas que o próprio Deus escreveu no Monte Sinai, no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, é a mesma coisa, para Moisés. Então todos os decretos, todas as leis e todos os mandamentos que Deus deu para Moisés, para instruir o povo a viver, para que o povo vivesse e não morresse por causa do pecado, era um ministério da letra, que o texto bíblico está falando aqui para nós. Que o ministério que Paulo estava agora ministrando para eles não era mais esse ministério da letra, mas o ministério do Espírito. E esse ministério aqui agora é do Espírito com letra maiúscula. Então, quem é agora que começa a reger a nossa vida? Quem é que começa a dar o norte para a nossa vida? Em que base nós devemos estar? Baseados em que nós devemos viver? Não mais na letra escritas, ele vai falar aqui mais para baixo, né? Não mais na letra que foi escrita em pedras, né? Em tábuas de pedras, mas agora em uma vida que o próprio Espírito Santo escreve no nosso coração. Agora trocou-se, né? Não temos mais simplesmente tábuas escritas com o dedo de Deus, para que nós possamos seguir cada uma daquelas palavras, daquelas instruções, para que a gente possa viver, para que a gente não morra por causa do nosso pecado. Porque a antiga aliança, ela se baseava nisso, de que eles deviam seguir à risca cada um dos mandamentos, das leis, dos decretos que Deus dava, e através de seguir aquilo à risca, era que eles tinham então comunhão com Deus, de não serem mortos por causa do pecado deles. Então, o que não havia no homem da velha aliança? O velho homem, o homem da velha aliança, antes de Cristo, ele não tinha justamente um lugar de habitação para Deus dentro dele. Mas hoje, Paulo começa a nos instruir aqui que esse ministério não é mais de tábuas de pedra que Deus escreveu leis e mandamentos, mas agora é um ministério que o próprio Espírito, com letra maiúscula, escreve na tábua do nosso coração. Então, os ensinos de Deus, as instruções de Deus, onde é que elas vão começar a habitar a partir do momento que nós recebemos a Cristo, a partir do momento que nós estamos em Cristo? Paulo está nos ensinando no nosso coração. Então agora não mais um ministério escrito em tábuas de pedra, mas agora escritos pelo próprio Espírito nos nossos corações. Paulo vai dizer isso. Olha o que ele continua.
Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Gente, quantas pessoas vocês já ouviram falar esse versículo se baseando em não estudarem teologia? Quantas? Eu já cansei de ouvir diversas vezes as pessoas dizerem assim: a letra mata, irmão. Você fica aí só estudando a letra mata. Mas o espírito vivifica. É como se assim, o que a pessoa quer dizer quando ela fala isso? E nós vamos então entender o que Paulo está dizendo aqui para nós. O que as pessoas entenderam com esse versículo é que se eu estudar a Bíblia por si só, a letra, as palavras que estão escritas nesse livro, elas vão me matar. Por quê? Porque eu não vou ser direcionado pelo Espírito. Olha o nível de falta de compreensão do texto bíblico, quando as pessoas usam um versículo desse para falar sobre estudar teologia, fazer seminário, participar de um estudo como esse, se aprofundar mais na língua hebraica, grega ou em tantos outros estudos que a gente pode participar e que vão trazer muito mais compreensão da palavra para nós. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então é como se eu dissesse assim, isso tem muito a ver com uma linha principalmente pentecostal, tá, gente? Por que eu falo isso? Porque se ouve muito dentro do meio pentecostal, porque é uma doutrina, um estilo de igreja que prega muito que nós devemos viver baseados no mover do Espírito. O que é isso? O que o Espírito quiser fazer, eu vou fazer naquela hora. Então, o que o Espírito me revelar da palavra é o que eu vou falar naquela hora. O que o Espírito mandar eu falar é o que eu vou fazer. Então, o entendimento sobre buscar entendimento através de estudos, através da leitura da própria Bíblia, se aprofundando para o movimento pentecostal, e eu não falo da grande maioria, não, eu falo de uma minoria, que infelizmente, por preguiça mesmo de estudar, acha que o Espírito Santo vai usar a pessoa no momento que ela quer, do jeito que ela quer, vai descer com uma varinha de condão e dar um plim na cabeça da pessoa, que a pessoa vai ser o maior pregador do mundo sem ter lido nem a Bíblia nenhuma vez. Então, esse é um entendimento extremamente errôneo a respeito desse versículo. Por quê? Porque não é isso que Paulo está falando e não é isso que o Espírito Santo vai fazer conosco. Nós precisamos sim buscar através da leitura, através da meditação, através do estudo da palavra, através de estudos mais aprofundados na Bíblia Sagrada, para que realmente nós sejamos então instruídos pelo próprio Espírito. Bom, o que Paulo está falando então nesse texto? Vamos ler o versículo 6 inteiro e a gente vai entender. Ele diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele fala, pois a letra mata, é porque a antiga aliança, ele não está falando da nova aliança, que ele é ministro, não é disso que ele está falando, que ele está sendo capacitado por Deus? Quando ele fala que a letra mata, é porque o que acontecia com a lei, com o Antigo Testamento, com a velha aliança? Se as pessoas que estavam se dizendo filhos de Deus, ou o povo judeu, os israelitas, se eles não seguissem à risca tudo o que estava na lei, nos mandamentos, no que Moisés havia deixado para eles, no que o próprio Deus tinha deixado para eles como instrução, o que aconteceria com eles? Eles iriam morrer e haveria uma morte não somente física, mas também uma morte espiritual, de morte eterna, de inferno no dia do juízo final. Então, o que a letra, essa instrução de Deus fazia na velha aliança? Ou eu sigo o que a letra está dizendo, o que a lei está dizendo, o que os mandamentos está dizendo, ou então, muito provavelmente, eu vou morrer, não só fisicamente, mas eu vou morrer espiritualmente, porque eu fui alguém desobediente. Deus me deixou um caminho para seguir, Deus me deixou instruções para obedecer, mas eu fui um desobediente. E por desobedecer às instruções de Deus, eu morri, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, o que a letra fazia? O que as ordenanças da velha aliança faziam? Ela trazia condenação para mim e morte.
se eu morresse nos meus pecados, sem ter tido comunhão com Deus, sem buscar a obediência, muito provavelmente eu não teria a salvação no dia do juízo final. É isso que a letra fazia, é isso que os mandamentos faziam. Então o que Israel precisava fazer, gente? Andar debaixo da instrução, andar debaixo da obediência à palavra, senão era morte eterna. Então o que a letra mata é no sentido de não obedecermos à lei de Deus. E a velha aliança trazia morte mesmo, trazia condenação, ela mostrava o meu pecado. Não havia uma forma de ser restituído ou de ser, na verdade, justificado. A palavra vai falar aqui para nós sobre justificação. Por quê? Porque o homem estava morto espiritualmente. Não havia outra maneira, gente, de um judeu, de um israelita ou de qualquer outro homem na velha aliança ser salvo sem obedecer 100% à lei deixada por Deus para Moisés. Então, como é que alguém se salvava no Velho Testamento? Através da obediência fiel às leis e aos mandamentos do Senhor. Fora isso, era condenação, era morte eterna, ok? Mas Paulo diz assim, mas eu não venho mais instruir vocês ou falar de uma velha aliança em que a letra, a lei mata as pessoas, mas agora eu venho o quê? Eu venho trazer uma nova aliança do Espírito que traz vida, mas o Espírito vivifica. Quem é que começa então, gente, a dar vida para nós a partir do momento que nós nascemos de novo? O Espírito com letra maiúscula, que passa a vir habitar dentro de nós e que a partir desse momento que nós nascemos de novo, ele começa um trabalho de nos santificar, de nos levar a um processo de santificação, de obediência a Deus. Entra a graça aqui, quanto mais graça, mais obediência, mais reverência a Deus, né? Mais desejo de santificação. Então a letra, ela impossibilitava qualquer pessoa a ter vida. Por quê? Porque o homem estava morto espiritualmente. Mas agora, na nova aliança, existe um Espírito, com letra maiúscula, que nos vivifica. O que é essa palavra vivificar? É ir trazendo vida, é ir santificando para trazer vida eterna. Se nós estivermos sendo ministrados por esse ministério do Espírito, automaticamente nós vamos dia após dia sendo transformados à imagem e semelhança de Deus. Antes de Jesus havia essa possibilidade? Não! Eles tinham que simplesmente obedecer a lei e os mandamentos. Não tinha o Espírito Santo dentro do homem que o ajudava, que o auxiliava nas suas fraquezas, para que ele então fosse transformado. Não havia, lembra do último capítulo lá de 1 Coríntios, que fala sobre o aguilhão? O aguilhão que é o pecado, que essa carnalidade nossa, que pende para o pecado, ela é vencida através do Espírito Santo que habita em mim e em você e que nos ajuda então nas nossas fraquezas e que vai nos capacitando dia após dia a não mais pecar contra o Senhor, mas a obedecer toda a palavra. E quando eu falo toda a palavra, tem a ver também, inclusive, com a lei deixada na velha aliança, que ela não foi anulada, ela foi cumprida em Jesus. Então, através do Espírito Santo que habita em mim e em você, eu tenho total capacitação que vem de Deus para obedecer toda a palavra, para conseguir olhar para a palavra de Deus e entrar num nível de obediência que, se não fosse através desse Espírito que vivifica, eu não poderia então obedecer e ser salvo. Ok? Deu para entender aqui a letra mata e o Espírito vivifica? Então chega de falar desse negócio de eu não vou estudar teologia porque a letra mata e o Espírito é que vivifica, ok? Tá se falando sobre vida em Deus. Aí ele diz assim, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras,
mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo está dizendo assim, gente, aquela velha aliança, ela tinha o ministério, ele chama de ministério, inclusive, a lei, né, deixada por Deus através de Moisés. Ó, ele diz, não sei se aí na tradução de vocês está isso, né? Mas o ministério que trouxe a morte, ele fala da velha aliança, do ministério que Moisés teve nas suas mãos, de trazer a lei, né? Moisés teve um grande ministério. Qual foi o ministério de Moisés? Trazer a lei, trazer esses mandamentos, ensinar o povo a viver obediência através da lei que Deus havia deixado. Então ele diz assim, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Então quando Deus mostrou a lei para os homens, nós estudamos isso lá em Gálatas, vocês vão lembrar, se não lembrar depois pega o texto e volta. Lembra que a lei, gente, ela só mostra o quão pecador eu sou? Porque quando não existe lei, eu não sei que eu estou errando. Porque a lei, ela justamente mostra o quão pecador eu sou. Então a palavra de Deus, quando eu olho para as leis do Senhor na velha aliança, eu percebo quão pecador nós somos. Porque a gente infringe as leis o tempo inteiro, né? Então Paulo está dizendo assim, o ministério que trouxe a morte, porque nós já estávamos mortos, né? Porque a gente não conseguia obedecer a lei de Deus 100%. Conseguia? A gente era obediente a Deus 100%? Nem Israel, né, conseguiu, que estavam ali simplesmente para isso, né? Que estavam sendo ajudados pelo próprio Deus, eles não conseguiam. Toda hora eles levavam um animalzinho para morrer lá, né, como sacrifício pelo pecado deles. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória. Gente, a glória de Deus, ela era permanente, ela era visível em Israel, através do próprio tabernáculo, através das manifestações que Deus trazia no meio do seu povo, através de toda a misericórdia que Deus teve com aquele povo em levá-los para a terra prometida, em ter livrado eles diversas, inúmeras vezes dos seus inimigos. Então a gente vê uma glória, um poder de Deus atuando na velha aliança de tal maneira que a gente se surpreende quando a gente lê as escrituras no Velho Testamento. A gente vê como Deus foi misericordioso com aquele povo que era rebelde, como Deus agiu de maneira poderosa, né, no meio deles, e muitas vezes eles mesmo vendo os milagres, Deus atuando, ainda assim eles desobedeciam a Deus, né? Então esse primeiro ministério, que era o de morte, que trazia então morte se a pessoa não obedecesse, era um ministério glorioso. Deus tinha uma glória específica para o ministério que veio através de Moisés. Tanto é que, olha o que ele diz, continuando aí o versículo, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Moisés, cada vez que ele tinha comunhão com Deus, que ele ia buscar mais direção de Deus para trazer para o povo de Israel, ele tinha uma glória sobre ele tinha uma presença de Deus sobre ele, que a palavra de Deus diz que o rosto de Moisés, ele resplandecia. Diversas vezes o texto bíblico vai falar que Moisés era avisado que ele tinha uma glória, que o rosto dele brilhava como o sol. Por causa do que, gente? Cada vez, olha que tremendo Paulo nos ensinando isso como um bom judeu e rabino que ele era. Ele dizia assim, se com Moisés, que ia lá no monte, ou ia lá dentro do tabernáculo, e tinha comunhão com Deus, e quando ele voltava, o seu rosto resplandecia por causa da glória de Deus, ele tinha uma presença manifesta de Deus. Se essa glória era num ministério que era de morte, que ainda não havia o Espírito Santo habitando plenamente, tanto na vida dos israelitas quanto na própria vida de Moisés, né?
Lógico que a gente sabe que Moisés é um tipo de Cristo, ele tinha a presença de Deus de maneira gloriosa na vida dele, mas Paulo está dizendo assim, Moisés, ele tinha uma glória que ela desvanecia. O que é desvanecente, gente? É algo que vai apagando paulatinamente, ou vai apagando devagar, né? Falando no nosso linguajar aqui natural. Então, a glória de Deus na vida de Moisés, conforme ele subia no monte, ou ele ia para dentro do tabernáculo, ou ele passava algum tempo com Deus ali buscando direção, ele vinha e o rosto dele e as vestes dele, ou a vida dele resplandecia por causa da glória de Deus, porque o Deus vinha e tinha comunhão realmente com Moisés. E aí isso ia acabando. Conforme os dias iam passando e Moisés ia estando, né, fora da presença de Deus, ou do monte, ou do próprio tabernáculo, aquilo ia diminuindo. Olha a revelação aqui para nós, gente, o entendimento. Conforme Moisés ficava longe da presença de Deus, buscando revelação, buscando instrução para o povo de Israel, aquele resplendor, aquela face brilhante que ele descia, aquilo ia acabando, ia desvanecendo, e Moisés ia começando a ficar um homem simplesmente natural como qualquer outro. Mas aí de novo ele ia e buscava a presença de Deus e buscava direção de Deus para o povo, para continuar então direcionando o povo de Israel ali no deserto, ok? Então todo tempo Moisés tinha essa preocupação de buscar instrução com Deus e trazer para o povo. Então isso fazia com que Moisés constantemente estivesse glorioso, né? Estivesse cheio da glória de Deus, mas isso ia se desvanecendo aos poucos. O que nós precisamos fazer então para que a glória de Deus esteja permanente em nós, gente? O que será que a gente precisa fazer para que todo tempo a gente tenha essa presença resplandecente em nós? Estar na presença de Deus. Paulo está nos dando umas dicas aqui maravilhosas. Vamos entender. Ele diz assim, então, 8. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós, quanto mais nós estivermos na presença de Deus, quanto mais nós buscarmos do Senhor e o Espírito Santo então for nos transformando dia após dia, o que vai acontecer? A glória de Deus, ela vai resplandecer na nossa vida ainda mais do que ela resplandeceu na vida de Moisés. Porque nós estamos agora sendo a própria habitação diária e constante do próprio Espírito Santo, do Espírito de Deus. Peguem isso aqui agora, e se vocês não estiverem compreendendo o que eu estou falando, abre aí o áudio e me pergunta o que você não está entendendo, porque para a gente entender o que Paulo vai falar em seguida, eu preciso justamente compreender que eu preciso então desse tempo de comunhão, desse tempo de estar com Deus, para que através do ministério do Espírito que me vivifica, se eu não tiver comunhão com Deus, eu não tenho então a atuação desse Espírito, trazendo vivificação no meu espírito, na minha vida, e por isso que a glória de Deus não tem resplandecido nas trevas. Por isso que muitas vezes eu e você nos tornamos pessoas naturais no meio de um mundo totalmente em trevas. Por que será que a luz de Deus não resplandece nas trevas através da nossa vida que somos nascidos de novo? Porque muito provavelmente eu não tenho estado nessa presença que faz com que o Espírito vá trazendo vivificação em mim. E quando eu então saio desse lugar de relacionamento com Deus, que era o que Moisés fazia, quando eu saio da presença de Deus, que eu volto para a minha vida natural, vamos dizer assim, eu estou resplandecendo a presença de Deus. Tem uma luz que precisa resplandecer em meio às trevas. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque falta justamente esse estar com o Espírito, em estar com o próprio Deus, buscando dele essa vivificação. Ok? Vamos continuar? Olha o que ele diz aqui. Versículo 10. Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória.
Então, a velha aliança não tem mais a glória, né? Graças a Deus. Em comparação com a glória insuperável que nós vivemos hoje. A glória de Deus se manifesta de forma potencial na vida daqueles que nascem de novo. Agora eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, não mais de vez em quando vindo e tendo comunhão com o homem, mas agora permanentemente. Aí ele diz no versículo 11: e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Agora, gente, o Espírito de Deus não vem de vez em quando na vida de Moisés ou na minha vida e na sua vida. Agora, o Espírito de Deus está, permanece, é constante, é diário, é 24 horas por dia. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos essa glória que pode resplandecer nas trevas todo o tempo. Agora eu preciso resplandecer todo o tempo, porque Deus habita em mim, não mais de vez em quando, e vai se desvanecendo, e eu preciso voltar de novo para a presença de Deus para voltar a brilhar, como Moisés fazia. Não, agora eu estou constantemente mergulhada dentro dessa glória. Por quê? Porque a nova aliança é de um espírito com letra maiúscula que vivifica todo tempo, todo dia, toda hora, todo momento que eu desejar estar na presença de Deus, eu já estou, porque Deus está comigo através do Espírito Santo. Ele diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Olha o que Paulo está dizendo aqui para nós. Moisés, ele tinha o costume de colocar o véu no momento em que ele estava lendo a lei ou que ele estava dando as instruções. Por quê? Porque era algo que ia apagando aos poucos. Então, conforme o povo estava na frente de Moisés e ele estava ali dando instruções de Deus, ele estava falando com o povo, instruindo, ensinando, como ele já estava longe da presença de Deus, como ele já não estava tão constante com Deus, quando ia passando os dias e ele ia então ficando ali perto do povo e ele continuava ensinando, mas aquele resplendor ia desaparecendo. Então ele preferia pôr o véu sobre a cabeça dele para que o povo não percebesse o momento em que a glória de Deus tinha ido já da presença de Moisés e ele ia precisar voltar para buscar a presença. Ok? Estão me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Ou tô... Né? Então Moisés ele tinha esse costume para que o povo não percebesse o momento que ele estava precisando, na verdade, reabastecer a presença de Deus na vida dele, falando aqui no nosso linguajar. Então Paulo está dizendo assim, o povo nem percebia esse momento que Moisés já estava com a glória de Deus desvanecendo. Primeiro porque Moisés usava esse véu para que eles não ficassem, Moisés não está brilhando tanto quanto ele brilhava ontem. Moisés acabou o brilho dele. Moisés, você precisa ir lá buscar Deus de novo, porque a presença de Deus já foi embora da sua vida. Então, Moisés usava esse véu para que o povo não ficasse prestando atenção nesse detalhe. Mas, ainda hoje, os judeus ortodoxos, ou qualquer homem que não é nascido de Deus, ele tem essa impressão, ele não consegue visualizar essa falta da presença de Deus nas pessoas que estão ao seu redor. Para eles não faz diferença. Quando eles leem a lei, parece que está tudo no escuro da mesma forma. Parece que as coisas não clarearam. A luz de Cristo não resplandeceu para essas pessoas. É isso que Paulo está nos ensinando. Eles ainda têm o rosto, ou eles ainda têm uma venda. Ele vai falar aqui, parece que nos olhos. Sabe quando a gente vai brincar de cobra cega, né? Igual criança, e a gente põe uma venda nos olhos e a gente anda procurando as pessoas e a gente está no escuro, a gente está totalmente no escuro. E eu preciso tatear
para saber para onde eu estou indo. O povo que ainda não se converteu ao Senhor anda da mesma forma, tateando, buscando algo para conseguir entender a presença de Deus. Diga aí. Vai fechar. Ah, é verdade. Bora lá, fechar e a gente já volta. Rapidinho, gente, para eu continuar o raciocínio. Acho que tá todo mundo aí, né? Vamos lá. Então, olha o que ele diz aqui. Versículo 15. De fato, até o dia de hoje, cadê? Quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então, eles ainda estão encobertos, né? Por essa falta de entendimento. Mas, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, em que momento que o véu do nosso entendimento, né? Ou em que momento os nossos olhos realmente são abertos para começar a compreender as coisas de Deus? Não só o Moisés que está diante de nós, vamos dizer assim, né? O homem de Deus que está diante de nós, mas nós mesmos, a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor, nós temos esse véu retirado. Aquilo que nos cegava espiritualmente é retirado. A luz de Deus, então, começa a resplandecer dentro de nós e então agora o Espírito Santo começa a nos vivificar, trazer vida dentro de nós e nós vamos começando a compreender as coisas de Deus de forma muito mais clara, de forma muito mais brilhante, de forma muito mais objetiva, porque agora não é mais simplesmente uma instrução escrita numa pedra, que eu preciso só obedecer sem saber por quê, mas agora não, o próprio Espírito Santo é que vai nos ensinar dia após dia a vivermos essa vida de Deus que Ele requer de nós, essa obediência, não mais uma obediência colocada a ferro e fogo, vamos dizer assim, estou tentando achar uma palavra, mas é como se dissesse assim, na época da velha aliança, era obedecer, obedecer e obedecer, não tinha outra opção, ou você obedecia ou você morria por causa do seu pecado, isso é o que acontecia. Por quê? Porque o homem estava morto espiritualmente, ok? Não havia o espírito, letra minúscula, dentro do homem agindo, ok? O meu espírito estava morto, então o Espírito Santo não podia falar comigo e com você antes de nós termos Jesus. A partir do momento que eu nasci de novo, então que eu estou agora com o véu retirado dos meus olhos, o Espírito Santo agora vem habitar dentro de mim, eu começo a entrar no ministério de vida, o Espírito Santo começa a me vivificar dia após dia, a presença de Deus está então constante e eu posso então começar a resplandecer a glória de Deus todo tempo, todo dia, porque Deus está comigo agora todo tempo, ok? Versículo 16, de novo. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha o 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é
o Espírito. Gente, como eu amo esses 2 versículos do capítulo 3. O primeiro pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando o Espírito Santo me ensina cada vez mais sobre esse entendimento, eu fico muito feliz. O outro versículo é esse versículo 17. Gente, por que quem já me ouve há mais tempo sabe, quando a gente diz que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o que isso significa na sua vida primariamente? Por que a palavra Senhor está na frente de Salvador? Porque agora, a partir do momento em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Cleo, o microfone está aberto. Quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida e Salvador, automaticamente existe uma primeira questão, né? Uma prerrogativa na sua vida. A partir do momento em que você nasceu de novo e que Jesus passa a ser, então, o seu Senhor e depois o seu Salvador, você agora, então, tem um Senhor sobre a sua vida. E eu costumo falar aqui que a gente só não tem um entendimento mais concreto sobre isso, porque nós, aqui no Brasil, principalmente no século 20, 21 e até um pouco antes, nós não temos um entendimento real do que é ser escravo de alguém, ok? Por essa falta de compreensão que a gente tem da escravidão, de ter realmente um dono sobre as nossas vidas, os cristãos eles têm dificuldade de compreender esse lugar de servidão, esse lugar de que existe alguém que comprou a minha dívida, e isso eu já expliquei algumas vezes quando eu falo sobre remissão, e tem estudos específicos, se vocês quiserem relembrar, tá lá no canal. Mas quando eu entendo que eu fui comprado por um alto e bom preço, que Jesus pagou a dívida da minha morte, porque eu devia morrer literalmente por causa dos meus pecados, mas ele morre a minha morte no meu lugar, então eu fui comprado por Cristo. E agora eu passo a ser servo de um Senhor, que é Cristo. Então Cristo agora, ele é o Senhor da minha vida. Por isso, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ter um dono. Ele é meu dono. Ele é meu Senhor. Então eu devo obediência a esse Senhor. E quando eu falo obediência, é uma obediência cega, é uma obediência total, é uma obediência confiando de que o meu Senhor sabe o que é melhor para mim. O meu Senhor sabe o que ele requer de mim. Então, esse senhorio de Cristo sobre a nossa vida talvez seja uma das maiores dificuldades do cristianismo desde a época de Paulo com a igreja de Corinto. Porque Paulo vai ensinar isso aqui para nós e ele escreve sobre isso em outras cartas, inclusive, mas aqui fica muito claro o que ele quer dizer sobre essa questão do senhorio de Cristo na nossa vida. Olha o que ele escreve, e é outro versículo que é totalmente distorcido no meio cristão e que traz então um pouco de confusão pela falta de compreensão. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. De que Senhor eles estão falando aqui, gente? Quem é esse Senhor que Paulo está dizendo aqui? Quem é esse Senhor com letra maiúscula? Porque não é uma letra minúscula que está aí na tua Bíblia, eu tenho certeza. Ora, o Senhor é o Espírito. Então, quem é o Espírito com letra maiúscula? Alguém quer abrir o áudio e me falar? Quem é esse Senhor que é o Espírito aí nesse texto que Paulo está ensinando à igreja de Corinto? Não arriscam? Senhor é o Deus? Também, mas eu acabei de falar quem é o meu Senhor e Salvador. Ele tá com medo de falar. Jesus, né? Jesus.
Então, assim, eu preciso entender, olha só o trocadilho que Paulo vai fazer aqui. Grifa, circula tua Bíblia, faz qualquer coisa para você não esquecer nunca mais o que Paulo está nos ensinando aqui. Olha isso. Ora, o Senhor é o Espírito. Então, Paulo está nos ensinando um mistério sobre a questão da Trindade, ok? Deus é um, mas que se manifesta em três, mas é um, mas que é três, mas ele é um, ok? Então, a própria palavra, ela vai mostrando o tempo inteiro essa conexão da Trindade em atuar na nossa vida. Então, a palavra está dizendo aqui que o Senhor é o Espírito. Opa! Então, quer dizer que Cristo, que Jesus, que é o meu Senhor, que me comprou, ele é o Espírito, com letra maiúscula. Então, a Trindade, mais uma vez, se torna uma, que é Deus, como a Daiane acabou de falar também, ok? É o mesmo. O Senhor o Senhor do Velho Testamento era Deus, certo? O Senhor de Israel era o próprio Deus. O Senhor da Nova Aliança é Cristo, que pagou o nosso pecado, mas é o mesmo Deus que se esvaziou e se fez carne, ok? E ele passa a nos comprar através do seu sacrifício, e ele passa a ser o nosso Senhor. Agora eu tenho um novo dono, não somente Israel agora tem um dono, né, na velha aliança, mas agora todos nós temos um dono, que é o Senhor das nossas vidas, que é Cristo. Ele comprou, ele nos comprou. Mas aqui Paulo está dizendo que o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito que vivifica a minha vida, quem é? É o próprio Cristo, que através, então, do seu pecado, ele da sua morte, por causa do meu pecado, ele traz essa justificação de Deus para mim. Eu me torno justo por causa da morte de Cristo. Eu me torno, então, alguém que agora tem a condição de receber o Espírito Santo dentro de mim, porque ele pagou a minha dívida e ele, então, me traz novamente para comunhão com ele e com Deus. Então, agora eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E quem é o Espírito que Paulo está dizendo? O próprio Cristo. Então, quem habita dentro de mim, gente? A Trindade, o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito, ele habita dentro de mim. É ele quem me vivifica. Aí, olha o trocadilho que ele faz, que eu gosto muito que Paulo faz isso. Se a gente não prestar atenção, é onde a gente não compreende. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, o que ele fala aqui agora? E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E essa liberdade, de novo, como em Gálatas a gente viu algumas vezes, ela tá lá no nosso dicionário. Olha o que significa a palavra liberdade em hebraico. Significa shofesh, que significa liberto de, ideia de um escravo que é posto em liberdade. Outro significado de liberdade em hebraico, sherut, que é liberto para ser livre de verdade, né? Domínio próprio para andar no caminho da justiça, da moral e dos valores divinos. Ou seja, somos livres do pecado, mas agora libertos para andar na justiça de Deus. Gente, e ser livres, eu expliquei isso lá na carta de Gálatas, eu lembro que a gente falou muito sobre isso. Ser livres não é fazer o que eu quero. Ser livre é fazer e obedecer aquilo que Deus quer que eu faça, que isso é a verdadeira liberdade, ok? Então, quando eu digo que eu sou livre, quando eu canto, né, as canções que dizem eu sou livre, eu estou dizendo assim, eu sou comprado por um Senhor que me comprou, que pagou o preço do meu pecado, e agora esse Senhor me pôs em liberdade, mas para viver a liberdade que Ele tem para mim, que é uma liberdade genuína, que é uma liberdade real, que é uma liberdade que realmente me desconecta do pecado, ok? Porque a gente acha
que ser livre é fazer o que a gente quer. E quando a gente faz o que a gente quer, geralmente a gente entra em pecado, porque a nossa carne, porque a nossa alma, ela não está acostumado à justiça de Deus. A nossa alma não está acostumado a obedecer a Deus. A nossa alma está acostumada a obedecer os princípios e a moral deste mundo, ok? Então, por que a gente tem dificuldade em ter obediência? Por causa disso. Entenderam o trocadilho de Paulo? Vamos ler de novo? Olha o que ele diz. Ora, o Senhor é o Espírito, ok? Então, o Espírito que habita dentro de mim e de você é o próprio Cristo. É o próprio Espírito de Deus, ok? Que habita dentro de mim e de você. E onde está o Espírito do Senhor? Onde que habita o Espírito do Senhor, gente? No meu Espírito, dentro de mim agora, que nasci de novo, através de Cristo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se Cristo, se o meu Senhor é o Espírito, ok? Olha o trocadilho. O Espírito do meu Senhor, que habita dentro de mim, é que vai direcionar a minha vida em obediência. Então, quando é que eu realmente sou livre, gente? Quando eu obedeço o Espírito do Senhor, ok? Quando eu vivo uma vida no Espírito. Bugou aí, Renata? ela faz assim, ó, e não sei, né, o que acontece. É porque essa Bíblia dele, ela tá muito diferente a escrita. Fala aí. Dá uma confundida legal. Você também tá com a mesma, né, Rê? Vai aí. O 16 começa. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as escrituras sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Não, tá tranquilo. A parte de Moisés a gente já entendeu. Essa segunda parte aí, que na minha tradução, ou se alguém tiver com uma tradução muito diferente, pode falar aí, mas esse não precisa. Esse é o trocadilho. O trocadilho é, ó, o Senhor que me salvou, ele é o Espírito, ok? E quando eu nasci de novo, o que passa a habitar dentro de mim? O Espírito Santo, ok? Esse Espírito. Então, quem que passou a habitar dentro de mim? O meu Senhor, o meu dono é que passou a habitar dentro de mim, certo? Aí ele inverte, ó. Ele coloca, então, se o Espírito do Senhor está dentro de mim, ali há liberdade. Por quê? Porque eu não obedeço mais a mim mesmo. Eu obedeço o Senhor que habita dentro de mim. Quem é o meu Senhor? O próprio Espírito que agora habita dentro de mim. Então eu não vivo mais para mim, gente. Paulo o tempo inteiro vai dizer isso, e os crentes, os cristãos de Corinto, e hoje aqui no século 21, não entenderam isso ainda. Essa história de que eu posso fazer da minha vida o que eu bem entendo é a maior mentira do diabo para a vida de um cristão. Porque eu não sou dono de mim mesmo. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida. Eu fui comprado por um alto e bom preço. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E se eu não obedeço esse Espírito do Senhor, então eu não sou livre. Eu acho que eu sou livre, mas eu ainda continuo preso nas amarras do pecado, porque eu continuo não obedecendo ao meu Senhor. Ok? Entendido aí? E aí, o que vai acontecer quando o Espírito do Senhor está e ali há liberdade? Aí há um conceito que está justamente meio que como um mistério de Deus dentro da palavra, e que a gente vai encontrar isso em todas as escrituras, na verdade, e que a gente ainda não conseguiu entender, e eu falo por mim mesma também, porque eu tenho buscado esse entendimento, e vocês talvez vão concordar comigo, que como é que eu consigo, gente, ver a imagem, a imagem e semelhança de Deus, se não for através do meu próximo? Por que eu tô falando isso? Vamos tentar entender, pra gente entender esse último versículo, e a gente vai acabar a aula aqui, o 4 a gente começa semana que vem.
porque aí senão nós não vamos entender o versículo 18. Quando Deus, ele forma o homem, lá em Gênesis 2, 26 e 27, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, certo? Então, Deus pega uma forma que já existia desde a eternidade, que é o Cordeiro de Deus, ok? Jesus já estava ali na Trindade, Jesus já existia no plano de Deus, porque ele sabia que ia precisar do Filho. Então, ele pega a forma, que é o próprio Cristo, e cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, quando Cristo encarnou, quando o próprio Filho de Deus veio para a Terra, ele tem a mesma forma física que eu e você, certo? Então, nós podemos saber que Deus criou o homem, Adão, e depois Eva, justamente de uma forma que já existia. Deus já tinha o formato do ser humano em Jesus. Deus já sabia a forma que ele queria para a raça humana. Como é que deveria ser o homem e a mulher. E por aí diante, né, os filhos que viriam. Então, quando Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ali naquele momento, no Éden, nós só tínhamos Adão para referência. E Adão era o homem segundo o padrão que Deus queria para toda a humanidade, até que veio, né, o pecado, ok? Então, Adão, ele é a forma perfeita de um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo sobre essa questão da imagem e semelhança de Deus, primeiramente, quem já assistiu essas aulas lá da Escola de Fundamentos sabe que eu falo que Deus, ele não tem uma forma física. Deus, como Pai, né, eterno e transcendente, ele não tem uma forma física. João 4, 24, ele fala que Deus é Espírito, ok? Letra maiúscula. Então a Trindade tá aí de novo. Deus é Espírito. Deus não tem uma forma física. Mas Jesus tem, e Adão, até que o pecado viesse, também tinha. Então, quando o homem queria ver a imagem de Deus, o que ele tinha que fazer? Quando Eva nasce ali da costela de Adão, que eles se olham, o que eles conseguem ver um no outro? A imagem e semelhança de Deus, ok? O ser humano, ele é extremamente parecido ou igual, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem a mesma forma física, no sentido literal da palavra, tá? Então, cabeça, tronco, os membros, 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca, né, cabelo, braços, mãos com 10 dedos, pés com 10 dedos. Então, toda a forma física do ser humano, ela é única, ela é precisa em todos os seres humanos, certo? Então, a imagem e semelhança de Deus é o próprio ser humano que tem, então, tudo isso que é a parte divina nele, tanto o corpo físico quanto a parte moral, a parte espiritual, de obediência, de santidade, né? Estamos falando de Adão até o pecado, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, com o pecado, houve, infelizmente, a deformidade do ser humano. O ser humano passou a estar um pouco deformado por causa do pecado. Então, o homem já não é mais a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus, que veio, pagou a nossa dívida pelo nosso pecado, e ele então resgatou novamente essa imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano, qual é a maior dificuldade que ele tem para compreender comunhão, para compreender imagem e semelhança? Porque, na verdade, ele vai precisar desse tempo de comunhão uns com os outros para conseguir compreender quem é Deus. A gente só consegue compreender Deus através do próximo, através do outro, porque Deus não tem uma forma física. Então eu só consigo compreender Deus, eu só consigo ver Deus, essa é a palavra mais apropriada que eu queria que vocês entendessem, quando eu olho para o meu próximo.
Se Jesus estivesse no nosso meio até hoje, qual era o rosto que nós veríamos? Qual era o corpo físico que nós veríamos? O mesmo que eu e você temos. Então, gente, desde a eternidade, desde Adão e Eva, até a volta de Cristo, qual é a maior dificuldade do ser humano na face da terra? Alguém quer me responder depois disso que eu falei aqui? Para ver se alguém entendeu o que eu quis dizer até aqui? Alguém arrisca? Qual é a maior dificuldade do ser humano na Terra? Não tá saindo, Rê? Tá saindo. Amar o próximo. Exatamente, primeiro mandamento. Pode fechar aí que tá chiando. Qual é o mandamento primordial para se viver Deus na sua plenitude, gente? Qual é o principal mandamento? Qual é o único mandamento, na verdade? Porque os outros descendem desse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que eu consigo realmente conhecer a Deus ou viver a vida de Deus se eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo? Talvez a maior dificuldade da raça humana, gente, depois do pecado, é compreender que o meu próximo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele não vai ser, ele é. Então, quando eu vejo no outro algo que me desagrada, geralmente eu estou dizendo assim: Deus é exatamente desse jeito que eu não gosto. Isso é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples, que essa é a nossa maior dificuldade. Vocês já perceberam que os maiores conflitos na nossa vida com o próximo tem a ver com aquilo que eu não gosto no outro? Mas será que eu também não tenho coisas que o outro também não gosta em mim? E aí geralmente fica esse embate. Mas se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e se o meu próximo também é a imagem e semelhança de Deus, aonde é que está o erro, gente? Em mim, né? E por quê? Porque na verdade eu não estou conseguindo primeiro nem entender que eu sou a imagem de Deus, então ter uma autoestima baseado naquilo que Deus diz. É tão maravilhoso isso, mas ao mesmo tempo tão difícil da gente compreender. Eu falo por mim, é tão difícil a gente compreender essa verdade tão poderosa, né? Se eu não consigo entender esse amor, entender essa construção de Deus na minha vida, de que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, a palavra fala, né? Então, Deus me fez exatamente como Ele é. A questão é o pecado que infelizmente nos atinge ainda, mas nós temos um espírito que vivifica. E o meu próximo, cada um de nós aqui, também é a imagem e semelhança de Deus. Alguém mais corrompido, outro menos corrompido pelo pecado, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso amar, e quando fala de amor, entra 1 Coríntios 13, entra Deus é amor, por isso que essa essência de Deus, ela precisa existir em nós de forma muito plena, porque senão eu não consigo nem compreender e muito menos viver isso. E essa é a nossa maior dificuldade. Por que é que alguém sai de uma igreja e vai para outra, gente? Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Por que alguém sai de uma igreja e vai para outra? Responde alguém para mim. Porque ele não é crente, não. Porque ele não gosta de alguém que está ali naquela igreja, porque ele não gostou de algo que a pessoa falou, porque ele não gostou daquele crente que fez aquilo, não é isso? Então, opa, eu já quebrei o primeiro mandamento do mesmo jeito, ok? Por que o outro não congrega na igreja do outro lá, né? Por que aquela igreja lá é ruim, eu não vou para aquela igreja não.
Por quê? Porque, de novo, eu acho que o outro, que também é a imagem e semelhança de Deus, não é aquilo que eu quero para amar. Então, sabe, por que as pessoas se divorciam, né? Casamentos aí acabam. Porque o outro não faz aquilo que eu quero que ele faça. Ok? Por isso que acaba. Por que amizades entre amigos profundos acabam? Porque eu fiz algo pro meu amigo que ele não gostou e ele simplesmente acaba com toda uma amizade porque ele não aceitou aquilo que eu fiz para ele. Por que, sei lá, né? Tantas situações acontecem no nosso cotidiano, né? A gente tem o costume de falar assim, aquela pessoa não é muito chegada em mim, não. Eu falo isso às vezes, né? Tem algumas pessoas que não são muito chegadas em mim, não. Mas, gente, eu sou a imagem de Deus. Você também é a imagem de Deus. E o primeiro e principal mandamento diz que eu preciso amar você como eu me amo. Alguém falaria uma mentira para si mesmo? Fala para mim. Não. Alguém enganaria a si mesmo? Ó, eu vou roubar eu mesmo. Eu vou tirar aqui um dinheiro e vou me roubar. Alguém faria isso? Alguém se divorciaria de si mesmo? Não, eu vou me divorciar de mim porque eu não me aguento mais, né? Alguém sairia da sua própria igreja? Não, eu vou fundar uma igreja e essa igreja vai ser a mais certa do mundo. Não, agora eu vou sair da minha igreja porque eu não tô sendo muito certo. Então, aquilo que eu não desejo para mim, aquilo que eu não quero para mim, Deus está dizendo assim, queridos, não façam ao teu próximo. Ok? Então, se eu não mentiria para mim, por que eu vou mentir para o meu próximo? Se eu não vou me machucar, por que eu vou machucar o meu próximo? E aí entra o versículo 18. Olha o que Paulo está dizendo para nós, gente. Se o Espírito do Senhor habita dentro de mim, aí há liberdade. Olha o que ele diz. E todos nós, agora ó, todos os seres humanos, que com a face descoberta, agora nós já aceitamos Cristo, ó. O véu já foi tirado, nós estamos compreendendo quem é Deus, nós sabemos que nós somos a imagem de Deus, que o Espírito Santo habita dentro de mim. Olha só, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quem que eu contemplo, gente, todos os dias da minha vida e até Jesus voltar? Quem que eu contemplo o tempo inteiro? O meu próximo. O tempo inteiro eu convivo com o meu próximo. E se eu não compreender que o Espírito que habita dentro de mim, ele já tirou essa venda e eu agora consigo compreender esse milagre da vida, dessa vivificação e dessa obediência ao mandamento principal de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, então eu já não entendi que o Senhor que opera na minha vida é o próprio Espírito. Eu preciso me converter de novo. Alguém aceita? Alguém pode, né, fazer a oração para eu aceitar Jesus aí de novo? Acho que a gente precisa muitas vezes voltar à essência, né, do novo nascimento e compreender que nós precisamos entender que o meu próximo é a imagem mais precisa de Deus na terra. Você quer ver Deus, meu irmão? Você quer ver Deus de verdade? Começa a olhar para o teu próximo com esse entendimento. O Espírito Santo já há algum tempo tem me levado a meditar nisso. E eu, às vezes, exercitando a minha fé, eu abraço algum irmão e eu digo assim, meu irmão, você é a imagem de Jesus. Você é Cristo na terra, porque é você que eu consigo ver. E eu preciso te amar. Eu preciso aprender, e não tem a ver com uma palavra vã que sai da boca. Eu preciso começar a transformar minha mente nesse entendimento. Paulo está nos dizendo, se o Senhor é o Espírito, e se o Espírito do Senhor habita dentro de mim, eu sou livre. Aí há liberdade, mas não uma liberdade para eu fazer o que eu quero, mas uma liberdade para fazer aquilo que Deus quer que eu faça.
que é ser igreja, que é ser o corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo faria no meu lugar? O que se Jesus estivesse aqui, gente, em carne e osso, o que Jesus faria diante de mim e de você? Jesus teria quais atitudes diante de cada um de nós? Qual era a atitude que Jesus tomaria diante das situações que nós tomamos todos os dias? Diante de um filho que nós estamos ali diante dele, qual é a atitude, qual é a palavra que Jesus falaria? Diante do nosso pai natural, da nossa mãe, do nosso irmão em Cristo ali na igreja, o que Jesus diria para ele? Quais atitudes Jesus teria? Nós somos o corpo de Cristo. A cabeça é Cristo, mas o corpo é a igreja. E a igreja não tem agido como corpo, porque quem habita dentro da igreja, que sou eu e você, muitas vezes não é o Senhor do Espírito, ou o Espírito do Senhor, ok? Quem tem atuado na vida da igreja muitas vezes é o nosso espírito caído, né? É a morte espiritual que tem ainda atuado. O véu parece que está ainda na nossa frente, na nossa face, nos cegando para esse entendimento. Então, quando eu entendo isso, eu me santifico ainda mais, mas em contrapartida eu me humilho muito mais, eu busco muito mais esse entendimento de Deus, essa humildade do Senhor, esse reconhecimento no meu próximo de que ele também é a imagem de Deus, assim como eu, que ele é tão importante quanto eu, que ele é tão filho de Deus quanto eu, que ele merece misericórdia tanto quanto eu, e assim sucessivamente. Amém, queridos? Vamos orar? Semana que vem a gente continua aqui